que esse mundo, antes que Deus entrasse nesse mundo, isso está em Gênesis capítulo 1, havia trevas, a terra era sem forma e vazia. Só que quando Deus ele decide começar a sua obra, a Bíblia vai dizer que Deus ele fala o seguinte: haja luz, e houve luz. E Deus vai dizer que a luz era boa. O mundo está em trevas. Nós, sem Deus, estamos vivendo em trevas, nós estamos vivendo em perturbação. Só que quando Deus ele entra na nossa vida, é uma coisa que você precisa entender. Uma luz é necessário que ela brilhe na sua vida. É necessário que uma luz acenda para que assim você possa ver com clareza o que está acontecendo na sua vida e o que está roubando a sua paz. Se no mundo não há paz, por que nós estamos continuamente buscando procurar essa paz no mundo? O mundo ele nos apresenta formas de conseguir uma paz falsa, uma paz que dura um pouco. Muitos tentam buscar a paz, por exemplo, na ausência de problemas. Mas isso já está mais que provado que, primeiro, não é possível de se concretizar, porque enquanto nós estivermos nessa terra, até mesmo para os cristãos, é uma promessa. O justo viverá muitas aflições. Mas com essa promessa, com essa indicativa, também tem uma esperança. Jesus ele fala: porém, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E para que nós possamos introduzir essa mensagem, eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 14 e ao versículo 27, que diz bem assim. Esse capítulo, só para poder te contextualizar um pouquinho, é uma das últimas conversas que Jesus vai ter com seus discípulos antes dele ser crucificado e voltar ao Pai. Só que Jesus ele fortalece seus discípulos e numa das frases, numa das formas de fortalecer os seus discípulos, numa das grandes explicações que Jesus deixa aos seus discípulos sobre o que haveria de acontecer para poder tranquilizá-los, ele também fala o seguinte. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, diz bem assim: eu deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E é só até aqui. Antes de nós iniciarmos a mensagem, me permita fazer uma oração por você e também por mim, para que nós possamos ser instruídos, não por palavras de sabedoria humana, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus, que vai agir agora através da minha vida para poder estar te abençoando. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te louvo, meu Pai, porque mais uma vez tu me permitiste ser um ministro, meu Pai, do teu evangelho para a vida dessas pessoas, Pai. Eu não sei qual é a situação que eles estão assistindo, eu não sei, meu Pai, se eles estão bem emocionalmente, se estão em paz, eu não sei, meu Pai, se elas estão passando por alguma luta, por alguma dificuldade, por algum problema, mas eu sei, meu Pai, que os problemas são inevitáveis na nossa vida. E eu sei também, meu Pai, que muitas vezes para alcançar a paz, nós pensamos que nós precisamos de ter ausência de problemas. Mas o Senhor vem contradizer isso e vem mostrar a tua verdadeira paz. Então eu te peço, por favor, meu Pai, dá a nós, meu Deus, um entendimento prático, um entendimento aplicável nas nossas vidas, meu Pai. Que nós possamos ser agora instruídos pelo Espírito Santo de Deus a como alcançar a verdadeira paz que o Senhor propõe para cada um de nós. Uma paz que nos permite passar por cada um dos problemas, assim como o Senhor passou, e tendo autoridade, ao invés de sair estremecido e sair destruído pelos problemas. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor cuida de nós e o Senhor tem um plano para cada um de nós. E nós queremos viver esse plano, meu Pai. Tudo para a tua honra e para a tua glória. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o tema que Deus colocou na minha mensagem hoje é sobre o seguinte. É uma afirmação em que está em Atos Apóstolos, capítulo 5, onde Pedro, depois dele ser interrogado junto com os demais discípulos acerca da pregação do evangelho, eles estão começando a pregar o evangelho, só que aí se levanta um adversário.
E é impressionante na nossa vida que sempre quando nós tomamos uma decisão de fazer algo contrário àquilo que nós fazíamos antes, de tomar uma iniciativa rumo a uma mudança de vida, sempre vai haver um levante contra essa nossa decisão. Só que Jesus, ele nos ensina que nós podemos vencer com ele e para ele. E então Pedro, ele vai falar algo muito interessante na frente de todo o Sinédrio, que era um órgão religioso que estava interrogando eles, que estava julgando eles. E sobre essa pressão, sobre esse problema, Pedro ele vai falar algo muito interessante. As pessoas do Sinédrio perguntam para Pedro e os outros apóstolos: por que vocês estão pregando em nome desse Jesus? Será que vocês não deveriam dar honra a Deus? Só que Jesus é Deus. Então Pedro ele fala algo que é muito ousado para todos aqueles que estavam ouvindo naquele momento. Ele fala o seguinte, e esse é o tema da minha mensagem: o que importa mais agradar? A Deus ou a homens? O que é mais importante de você agradar? Quem é mais importante de você agradar, de você obedecer? Será a Deus ou a homens? E então, a partir dali, é claro que eles se enfurecem, eles acabam depois dando chicotadas naqueles apóstolos, mas a Bíblia vai dizer que eles saem alegrando-se. E por quê? Porque eles se achavam... porque eles se alegraram por terem se achado dignos de terem sido humilhados mediante o nome de Jesus Cristo. E algo muito interessante, a situação não era boa. Quem é que se alegra depois de ter levado uma chicotada, depois de ter levado, depois de ter apanhado, depois de ter sido machucado, ameaçado, depois de ter sido exposto a uma situação de pressão? Quem consegue se alegrar depois disso? Os apóstolos se alegraram. E isso para nós é uma lógica muito difícil de colocar em prática, porque muitas vezes nós não estamos vivendo a completude daquilo que Cristo Jesus nos proporcionou, daquilo que Cristo quer que nós possamos viver. Só que para que nós possamos viver aquilo que Cristo está nos oferecendo, que é a sua paz, que está em João capítulo 14, versículo 27, onde ele fala: eu não vos dou a paz como o mundo dá, a minha paz excede todo entendimento. E ele dá uma ordem para que o coração dos discípulos não se entristeça, para que eles não tenham medo, para que eles continuem confiando. Esse Jesus que deu essa ordem, ele quer te oferecer a paz. Só que muitas vezes nós não estamos tomando a atitude necessária para poder usufruir essa paz. E hoje o meu vídeo é sobre isso. Eu quero falar nessa mensagem sobre algumas coisas que podem tirar a nossa paz. Na realidade, o principal. É engraçado que nós vivemos num mundo que cada vez mais está muito perturbado. Nós vemos um mundo onde há vários tipos de perturbações. Nós podemos ligar as notícias e nós vamos perceber que há vários rumores de guerra acontecendo por volta de todo mundo. Só que se nós trouxermos a situação para mais perto de nós vamos perceber que às vezes o problema não é nem mundo afora, o problema está acontecendo conosco mesmo, na nossa casa, na nossa família. Às vezes nós estamos vivendo uma situação de confusão tão grande, onde o tempo todo a gente acorda, mal a gente acorda na nossa casa e já há uma briga, já há alguma gritaria, já há algum tipo de perturbação. E se a perturbação não é externa, às vezes está tudo calmo, só que por dentro você está em meio a um caos. Há um caos emocional, há um caos espiritual, você ainda está enfrentando um vazio no seu coração. Só que a Bíblia nos deixa bem claro que a paz não está nesse mundo. A paz está com aquele que pode nos dar. Só que algo que eu acho interessante é que muitas vezes nós, como seres humanos, nós tentamos preencher os nossos vazios emocionais, nós tentamos buscar a paz nesse mundo. Quando a própria Bíblia nos ensina que esse mundo, antes que Deus entrasse nesse mundo, isso está em Gênesis capítulo 1, havia trevas, a terra era sem forma e vazia. Só que quando Deus ele decide começar a sua obra, a Bíblia vai dizer que Deus ele fala o seguinte: haja luz, e houve luz. E Deus vai dizer que a luz era boa. O mundo está em trevas. Nós, sem Deus, estamos vivendo em trevas. Nós estamos vivendo em perturbação. Só que quando Deus ele entra na nossa vida, é uma coisa que você precisa entender. Uma luz, é necessário que ela brilhe na sua vida. É necessário que uma luz acenda para que assim você possa ver com clareza o que está acontecendo na sua vida e o que está roubando a sua paz. E o príncipe da paz é Jesus. Se no mundo não há paz, por que nós estamos continuamente buscando procurar essa paz no mundo?
O mundo ele nos apresenta formas de conseguir uma paz falsa, uma paz que dura um pouco. Muitos tentam buscar a paz, por exemplo, na ausência de problemas. Mas isso já está mais que provado que, primeiro, não é possível de se concretizar, porque enquanto nós estivermos nessa terra, até mesmo para os cristãos, é uma promessa. O justo viverá muitas aflições. Mas com essa promessa, com essa indicativa, também tem uma esperança. Jesus ele fala, porém tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Aleluia. Ele fala que ele venceu o mundo, e se nós quisermos também vencer, ele nos deixa um modelo, que é a sua própria vida. E o que eu acho interessante é que muitas vezes nós buscamos a paz nesse mundo. Só que a paz, será que ela está nesse mundo? Com tudo aquilo que eu já te listei? Com o mundo em guerra, com o mundo em escassez, com o mundo onde há tanta miséria, onde há tanta falta de amor e de afeto, onde aqueles que deveriam nos amar acabam nos decepcionando, onde no momento onde nós precisávamos de uma mão amiga, às vezes a gente leva um tapa na cara. Será que nesse mundo há a verdadeira paz? Esse é o problema do mundo atual. É que há muitas pessoas pregando coisas e falando sobre coisas e tentando ensinar coisas às pessoas que elas não possuem para poder oferecer. E é por isso que o conselho é vazio. É por isso que você vê um vídeo e você volta vazio. Por quê? Porque só tem trevas ali. Não tem paz. A Bíblia em Isaías vai dizer que o mundo, os homens, eles viram uma grande luz com o nascimento de Cristo. O príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Será que não faz sentido, ao invés de nós buscarmos no mundo que não há paz, a verdadeira paz? Será que não faz mais sentido nós buscarmos em Cristo, que é o dono da paz? E como é que eu sei disso? Como é que eu sei que Jesus ele tem a verdadeira paz? Simples. Eu posso olhar para a história de Cristo e eu percebo que ele passou por problemas, assim como eu, como você, vamos passar. Mas a proposta e o posicionamento de Cristo é completamente diferente dos discípulos. O que rouba a nossa paz? É isso que eu quero que você comece a pensar. O que tem roubado a nossa paz? Às vezes você pode me dizer, são os problemas do meu trabalho, na minha escola, são os problemas da minha vida. Eles é que roubam a minha paz. Isso é a ponta do iceberg. Isso é a ponta do verdadeiro problema. O que rouba a sua paz não é o problema, é como você reage em meio aos problemas. E com isso eu não estou aqui trazendo uma narrativa de desenvolvimento pessoal. Não é isso. Eu estou te falando que há uma forma correta de reagir mediante os problemas. E se há uma forma correta, também há uma forma que não é a correta. E muitas vezes, pela nossa tendência humana decaída no pecado, a nossa tendência de fazer aquilo que é errado diante do Senhor, nós estamos tomando a decisão contrária à que deveríamos tomar. Por exemplo, se eu for em Marcos, esse episódio está descrito em muitos evangelhos. Por isso que ao invés de abrir a Bíblia, eu quero te contar de cabeça porque eu conheço a história. Havia uma parte da história onde Jesus ele estava passando por uma tempestade com seus discípulos. Eles estavam no barco e a Bíblia vai descrever que Jesus estava dormindo em meio a uma tempestade. Eu não sei se você já teve a experiência de estar num barco, mas certamente não era como naquela época, como os discípulos estavam. Eu já vi alguns vídeos do que possivelmente era esse barco, do que possivelmente era essa tempestade, e eu vou te dizer, eu provavelmente também teria a mesma reação dos discípulos. E nós, nas tempestades da nossa vida, nós também costumamos ter. Só que uma coisa que é interessante é que Cristo, ele estava dormindo. Por quê? Porque Cristo não é deste mundo. Ele veio para esse mundo trazendo a sua luz. E ele é a verdadeira paz em pessoa, porque ele é Deus. Em Coríntios capítulo 5, na carta de Paulo, ele vai descrever nos frutos do Espírito, em que os frutos do Espírito são paz, amor, alegria, benignidade, ou seja, fazer o bem, amabilidade, bondade, ou seja, tudo coisas que faltam no nosso mundo de hoje. Por quê? Porque esse mundo, ele não é espiritual. As pessoas não estão vivendo aquilo que está na palavra de verdade, senão elas deveriam viver esses frutos. Elas querem ganhos rápidos, elas querem facilidades, mas o evangelho não é um evangelho de facilidades. É necessário renúncia. E por vezes você vai ter que renunciar o seu medo. E é aí que dói. E é isso que os discípulos não entendiam. E a história continua e Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer que veio uma tempestade e os discípulos eles começaram a se desesperar. E se desesperaram de tal modo
porque eles chegam a Jesus e eles perguntam: mestre, será que tu não importas que a gente morra aqui nessa tempestade? Será que você não vê que nós estamos aqui num problema? Será que você não enxerga que nós estamos perecendo, que nós estamos prestes a morrer? Quantos de nós que conhecemos a Cristo não fizemos assim com Ele? Mesmo sabendo do seu amor e do seu caráter, da sua fidelidade, que Ele promete que Ele nos livra da morte, a Bíblia diz: quando passardes pelo fogo, não é se você passar, a Bíblia diz, ela é muito clara em dizer isso, você vai passar. Quando passardes pelo fogo, você não vai se queimar. Quando vier uma víbora e te morder, esse veneno não vai te matar. Mas isso é uma realidade para quem? Para aqueles que estiverem com Deus, para aqueles que tiverem fé. E naquele momento Jesus ele se levanta no barco, ele repreende a tempestade, o vento e o mar se acalmam e depois ele vai dizer aos seus discípulos e vai ensiná-los o seguinte. Ele fala o seguinte para os seus discípulos: por que vocês ainda não têm fé? Homens de pequena fé. Por que vocês ainda não têm fé? E isso dói para muitas pessoas quando você ouve isso de Cristo. Ele te dizendo: vocês ainda não têm fé. E por que Cristo ele poderia dizer isso? É porque a Bíblia é muito clara em dizer que Cristo ele veio aqui nessa terra não como Deus, mas como figura humana. E ele passou tanto pelas mesmas dores que eu e você passamos como seres humanos. A Bíblia vai dizer que ele se despiu da sua glória. Jesus Cristo, todos os milagres que ele realizou, tudo aquilo que ele viveu como homem de carne, assim como eu e você. Qual a diferença então? A diferença é que ele tinha fé. Cristo, antes de fazer o milagre, ele orava, ele falava com Deus e pela sua fé os milagres aconteciam. Ou seja, se Cristo era um homem e ele passou por essa terra sem falhar, sem pecar, a pergunta que eu te faço é: será que nós não podemos elevar o nível da nossa vida para poder viver isso também? Pare para pensar. Muitas vezes nós estamos tentando justificar os nossos erros, a nossa falta de fé, colocando a culpa nos outros. Sabe por que eu não tenho fé? É por causa que meu pastor não ora comigo. É por causa que aquela pessoa ela não me dá um direcionamento prático. Mas não existe nada mais prático do que a palavra. A palavra ela tem essa eficácia. Ela consegue ser, no mesmo tempo que ela é profunda, ela também consegue ser prática. Mas será que você está disposto a pagar o preço de praticá-la? Porque viver a palavra é caro, é custoso. Jesus Cristo mesmo fala: você quer vir a mim? Você pode vir do jeito que você está, mas permanecer é diferente. Você quer me seguir? Então, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Negue-se a si mesmo, negue as suas próprias vontades, os seus sonhos, a sua vida passada e comece a viver uma novidade de vida. Só que muitos de nós não estamos dispostos a pagar o preço. Sabe o que eu aprendo com a história da tempestade, quando Cristo ele estava com os discípulos, ele repreende eles por eles não terem fé? É que o que tira a nossa paz não são os problemas, não são as tempestades da nossa vida. O que tira a nossa paz é se as decisões que nós tomamos em meio à tempestade agradam ou não agradam a Deus. E isso é uma conclusão muito plausível, por quê? Porque se a gente for olhar na palavra, a gente também vai entender isso. Por exemplo, um texto que me surgiu quando eu estava pensando nessa mensagem foi uma passagem de 1 Samuel, capítulo 24, onde o rei Davi, ele toma uma decisão que poderia até agradar aos homens, mas desagradou a Deus. E é por isso que o tema da minha mensagem é esse. Quem você vai agradar? Deus ou a homens? Olha só o que Davi ele está vivendo. Esse capítulo mostra a vez que o rei Saul, que era o rei que estava perseguindo Davi injustamente, ele fica à mercê, ele fica, vulnerável, pronto para que Davi pudesse o matar. Só que Davi não mata, porque ele reconhece que não era ele que tinha que fazer isso. Se Deus o rejeitou, se Deus escolheu Davi para reinar no lugar do rei Saul, então ele mesmo faria com que Davi sentasse no trono. Ele não precisaria sujar suas mãos, ele não precisaria ir lá e quebrar um princípio para poder alcançar aquilo que Deus deu a Davi. Ele entende isso, Davi ele discerne isso muito bem. E Davi ele vivendo um problema, uma das maiores tempestades da sua vida. A Bíblia vai dizer só em um momento em que o coração de Davi pesou. E olha só o que a Bíblia vai dizer.
Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados e de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. E ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho, e havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Então Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Saul, ele entrou numa caverna, e ele não sabia que Davi estava lá. E então, a Bíblia continua nos dizendo, eles disseram, este é o dia a qual sobre o Senhor disse a você, entregarei nas suas mãos o seu inimigo, e que você faça com ele o que quiser. Olha só o que os soldados falam para Davi. Davi, ele estava numa situação vulnerável. Davi, ele não é diferente de mim, de você. Ele estava vivendo um grande problema. O rei de Israel, o rei da sua própria pátria, estava contra ele. E ele foi tão covarde que ele pegou 3.000 homens. E não é qualquer homem não, é de seus melhores soldados para ir atrás de Davi, como forasteiro. E Davi, ele tinha um pequeno exército, muito poderoso por sinal, mas mesmo assim injusto. Mas fica tranquilo, porque Deus, ele não admite injustiça. Deus, ele não aceita injustiça. Ele é o justo juiz da sua causa. Você não precisa fazer justiça quando você anda com Deus, porque Deus, a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Romanos, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Você não tem que levantar a mão contra aqueles que levantam a mão contra você. O que você deveria estar fazendo é orar pelos seus inimigos, para que Deus cuide deles, e assim você tenha a sua paz protegida. É isso que você tem que fazer. Só que muitas vezes a vida vai te apresentar narrativas, e com Davi não foi diferente. Aqueles que estavam com Davi, eles começam a tentar manipular Davi e a falar o seguinte, olha só. Este é o dia, eles inventam até, eles falam em nome de Deus. Eles falam o seguinte, este é o dia sobre o qual o Senhor Deus falou a você, entregarei nas suas mãos os seus inimigos, para que você faça com ele o que quiser. E então Davi foi com muito cuidado, em outras traduções, furtivamente, e cortou uma ponta do manto de Saul, sem com que este percebesse. Mas olha só o que me chama a atenção desse versículo. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, e de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi repreendeu seus soldados e não permitiu que atacassem a Saul. E a Bíblia vai dizer que depois Saul, ele sai da caverna, depois Davi sai da caverna e ele entra em confronto com Saul, mas não um confronto armado. Ele começa a confrontar Saul com a palavra do Senhor. Ele começa a dizer, por acaso quem sou eu para que o rei se preocupe comigo? Eu sou uma pulga, eu sou um servo. Por que você está vindo contra mim? Será que você, meu pai, porque Davi, ele foi acolhido por Saul como um filho. Só que Saul, ele começa a ter inveja de Davi, porque ele percebe que a fama de Davi é muito grande. Ele percebe que o Senhor, ele escolheu Davi para reinar em seu lugar. E então Saul, numa atitude covarde, começa a perseguir Davi injustamente. Só que aí Davi, ele começa a argumentar e a falar com Saul. Por acaso, meu pai, você não percebe que eu não tenho a intenção nenhuma de fazer mal contra você? Eu tive agora você nas minhas mãos. Olha aqui a prova, a ponta do seu manto cortada em minhas mãos. E mesmo assim, eu não fui contra você. E a Bíblia continua dizendo, e então Saul, ele começa a chorar, e ele fala, que tipo de pessoa encontra com o inimigo e encontra o inimigo vulnerável e permite com que ele saia com vida? E então Saul, ele quase que faz as pazes com Davi. Só que Saul continua a sua vida e Davi continua a vida dele. Só que o único momento, mesmo vivendo toda essa perseguição, que a Bíblia diz que Davi perdeu a paz, que o seu coração se encheu de remorso, foi quando Davi desagradou a Deus. Não foi quando ele estava com problemas, foi como ele reagiu em meio aos problemas. E isso é uma verdade na nossa vida, na minha vida e na sua. O que rouba a nossa paz não são os problemas. É como nós reagimos, é quem nós escolhemos agradar, se é Deus ou os homens.
E eu posso te dizer isso por experiência própria. Essa mensagem surgiu assim, com uma aula dada pelo Espírito Santo a mim. Eu estava no meu trabalho e me surgiu uma oportunidade de ajudar uma pessoa. Só que naquele momento, depois de ter ajudado essa pessoa, ou tentado ajudar essa pessoa, o meu coração ele começou a pesar, sabe? Meu coração ele começou a ficar estremecido, eu comecei a ficar angustiado, sabe? E eu começava a procurar razões do porquê que isso estava acontecendo. Eu perguntava para Deus e falava com ele: Deus, por que o meu coração está sem paz? Eu não fiz a coisa certa em ajudar essa pessoa? Eu não fiz a coisa certa em tentar ajudar essa pessoa? Por que o meu coração estava sem paz? E eu começava a ruminar aquilo, a pensar. E aí depois, à medida com que o Espírito Santo falava no meu coração, a paz voltava. E o convencimento que ele me trouxe foi tão forte que eu comecei a pensar: meu Deus, a minha vida realmente está muito desfavorável nesse sentido. Porque eu ainda me preocupo muito com o que os outros vão pensar. Porque sabe o que o Espírito Santo me mostrou? É que eu não agi bem naquela situação para poder ajudar aquela pessoa. Eu agi na expectativa de ser reconhecido por alguma pessoa daquele lugar. Eu agi na expectativa de ser aprovado. Eu agi tentando buscar a aprovação de seres humanos ao invés da de Deus. O problema disso é que quando você age fazendo a coisa certa, se você não tem a motivação correta, a coisa certa perde o sentido. A coisa certa se torna errada. Se você faz algo que é certo com motivação errada, não importa o resultado. E a Bíblia nos deixa isso bem claro através de várias histórias. E uma delas, por exemplo, está em Números. Quando, por exemplo, nós vemos que Moisés, ele recebe uma ordem do Senhor para poder tocar numa rocha, e dessa rocha sairia água para o povo. Moisés, ele recebe essa ordenança do Senhor uma vez. E então ele cumpre, ele bate na rocha. Só que depois o povo, eles começavam a reclamar, eles sempre reclamavam com Moisés. E ele falava: por acaso o Senhor, ele nos trouxe aqui para esse deserto para que nós morrêssemos sem água? O povo, eles eram especialistas em murmurar. E por causa disso, Moisés, ele já estava desgastado, ele já estava triste. E no momento de dificuldade, Moisés, ele acaba tomando uma atitude impensada. Na segunda vez que Deus ele dá essa ordenança para Moisés, dele falar com a rocha, ele fala agora para ele fazer diferente. Ao invés de você bater na rocha, você só vai falar com ela e ela vai verter a água que o povo precisa. Só que Moisés, já cansado, ele fala: por acaso vocês rebeldes não percebem que Deus está cuidando de vocês? E então Moisés bate na rocha de novo. A Bíblia vai dizer que a rocha, ela verte água para o povo beber. Só que o problema é que aquilo desagradou a Deus. E olha só o que Deus vai falar para Moisés e para Arão. Porque vocês não creram que eu poderia fazer, e vocês não santificaram o meu nome em meio a esse povo, agora vocês não vão conduzir esse povo mais para a terra que eu lhes dei. Eles perdem o privilégio de viver a promessa do Senhor porque eles não confiaram no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como eu expliquei no início dessa mensagem, aqueles que confiam no Senhor, eles vão permanecer em meio às dificuldades. Em Atos nós vemos isso. Os discípulos passando por uma dificuldade, por um problema, só que eles ainda saem se alegrando. Por quê? Porque essa alegria não vem de uma circunstância. Essa alegria vem da confiança do Senhor. Deles estarem vivendo e cumprindo o propósito que Deus estabeleceu. Como é que eu posso agradar a Deus? A Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, se eu não me engano. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que você creia que Ele é galardoador, que Ele tem prazer em abençoar aqueles que o buscam. Se você não tem fé para crer no Senhor, você não vai obedecer o Senhor. E certamente, quando a dificuldade vier, você vai tomar a atitude errada e vai desagradar o Senhor. E vai agradar talvez a homens, mas vai desagradar o Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, para que você possa refletir. Será que eu tenho perdido a minha paz? Não é por isso? Será que a minha paz não tem ido embora por causa disso? Porque eu tenho até agradado a homens, mas tenho desagradado a Deus nas minhas atitudes, na minha incredulidade? Será que até eu tenho tido resultados, só que esses resultados não têm agradado a Deus? Porque não tem sido aquilo que Ele planejou para a minha vida? Pare para pensar.
É o momento de você refletir nessa mensagem. É o momento de você começar a pensar onde você tem buscado a sua paz. A Bíblia vai dizer, Jesus Cristo, ele ensina aos seus discípulos, e agora eu retomo o texto original dessa mensagem, em João capítulo 14, no versículo 7, quando ele está fortalecendo seus discípulos. Jesus, ele diz o seguinte, ele fala o seguinte: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são de meu Pai. E tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas só que Jesus, ele faz uma promessa às pessoas, e olha a importância do Espírito Santo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Eu deixo a paz com vocês, a minha paz a dou, e não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas eu volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E isso eu digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço o que o Pai me ordenou. Levante-se e vamos daqui. Jesus, ele dá essas ordens finais aos seus discípulos, e ele dá esse ensinamento. Aqueles que o amam são aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que creem no Senhor. Se você crê no Senhor, você obedece às palavras do Senhor. E como é que eu creio no Senhor? Como é que eu tenho fé? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí está a importância de você estar vivendo, de você estar vendo essa mensagem que você está ouvindo hoje. Para que a sua fé, ela comece a ser aumentada, e assim você possa viver aquilo que Deus tem preparado para você e para todos que estão ao seu redor, para que o nome dele venha ser glorificado, e você venha ter essa paz, e você possa propagar essa paz para todos aqueles que estão ao seu redor. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Se você quiser receber essa paz hoje, ela está disponível, o príncipe da paz está aqui, e ele diz, eu tenho a paz que você procura. A questão é, você vai obedecer os mandamentos do Senhor? Você vai guardar os mandamentos? Você vai de fato praticar? Você vai ter fé? Porque a fé é manifesta pelas obras. A Bíblia diz, da mesma forma que o espírito, o corpo sem espírito, ele é morto, assim, a fé sem obras, ela também é morta. A fé, ela não nos salva, as obras, elas não podem comprar a salvação. Só que a salvação, ela exige obras. E essas obras nós demonstramos através da fé que nós professamos. Se você crê no Senhor, você cumpre os mandamentos dele. E é assim que você vai demonstrar a sua fé. Não é apenas com palavras, não é apenas com gestos, não é apenas com o coração, mas é com uma entrega completa. Você quer fazer isso hoje? Se você quiser, eu quero fazer uma oração por você. Uma oração para que o Senhor, ele te mostre todos os dias, através do Espírito Santo, o verdadeiro estado do seu coração. Assim como ele mostrou no meu coração. Ele me fez ver aquilo que eu não estava enxergando. Que a minha atitude, por mais que seja boa, não estava com o foco de agradar ao Senhor. Talvez seja isso que tem faltado na sua vida. Você tem procurado agradar a homens, que não veem valor nas suas atitudes, inclusive, ao invés de agradar a Deus, que morreu por você, que te ama e que está disponível a todo tempo para poder te oferecer esse amor. A questão é, você quer se relacionar com esse amor? Se você quiser, eu quero fazer essa oração por você. Uma oração para que o Senhor, ele venha sobre ti. Ele faça com que você possa perceber as suas obras e você possa perceber o seu amor de tal forma que você não consiga imaginar a sua vida a não ser com ele. Se você quer receber essa oração, essa é a primeira oração que eu vou fazer. Se você quiser receber essa oração, feche seus olhos e só ouça. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor nos dá uma paz que o mundo não pode dar. O mundo está em trevas, meu Pai, está em constante perturbação, mas mesmo nós estamos aqui, é possível vencer esse mundo quando nós estamos com uma vida pautada e firmada na rocha. E essa rocha é o Senhor. Pai, eu te peço, por favor, que o Senhor possa estar dando clareza aos seus filhos agora.
Que eles possam, meu Pai, ter discernimento e perceber, meu Deus, que a tua paz, ela não pode se comparar com nada que está nesse mundo. Porque esse mundo vai passar. E a paz que esse mundo oferece é como ele, é passageira, é momentânea. Mas a tua paz está em todo momento e em nossos corações. Nós te pedimos, por favor, meu Pai, que nós possamos receber essa sua paz, que nós possamos te agradar, meu Pai, com os nossos atos e que nós possamos, meu Pai, professar a nossa fé através das nossas obras, confiando no Senhor de verdade e vivendo em meio às dificuldades, confiantes na esperança que é o Senhor. Eu peço a Ti, por favor, meu Pai, que o Senhor possa fortalecer aquele que está cansado, que ele possa receber um renovo hoje e possa encontrar a paz que ele tanto procura no Senhor. Agora eu quero fazer uma segunda oração, uma oração de profissão de fé, uma oração de confissão de fé, porque é aquilo, se Jesus oferece uma paz para você, é necessário primeiro que você creia que Jesus é o seu único e suficiente Senhor. Essa promessa aqui é para aqueles que são filhos de Deus, é para aqueles que têm a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E para isso, você precisa de ter um relacionamento com Ele. E você só inicia esse relacionamento se você fizer duas coisas. Jesus Cristo que fala isso, não sou eu não, tá? A Bíblia diz que se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Cristo é o seu Salvador diante dos homens, Ele vai pegar o seu nome e vai confessar diante do Pai, para que assim, além de tudo, você receba a vida eterna mediante o sacrifício dele, que Ele comprou para você. Assim você vai ter um relacionamento com Cristo, não só nessa terra que vai passar, mas você vai viver a eternidade com Ele para sempre, onde não haverá morte, rancor, tristeza, nenhum tipo de perturbação. Nós reinaremos com Cristo em paz. Só que se você quer receber isso, você precisa primeiro reconhecer diante dos homens. E eu já vou te explicar como é que você pode fazer nesse vídeo. E depois, em segundo lugar, entregar a sua vida para Ele, de verdade. Permitir com que Ele trabalhe no seu coração. E assim você possa viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você, mesmo antes da fundação do mundo. Porque acredite, a Bíblia vai dizer, nós não escolhemos, mas Ele nos escolheu para dar frutos. E frutos que permaneçam para sempre. Se você quer viver isso, faça comigo essa oração. Eu vou te dar um conselho depois de como você pode professar essa fé mediante as pessoas, só que agora é necessário que você faça uma oração de profissão de fé. E fica tranquilo, o que vai estar acontecendo agora é espiritual. Coloque a mão no seu coração e repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, nós reconhecemos, meu Pai, que sem Ti nós não conseguimos essa paz. Nós reconhecemos que, além de tudo, nós precisamos da Tua salvação, meu Pai, porque não há nenhum ser humano perfeito. Nós não conseguimos, meu Pai, viver sem o Senhor. Escreve o nosso nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Nós queremos ser Teus filhos, Teus imitadores, e viver aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você só precisa fazer uma coisa para você cumprir aquilo que Ele falou, professar Ele diante dos homens. Escreve aqui nos comentários, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu me arrependo dos meus pecados e declaro que para lá não quero mais voltar. Você não precisa falar qual é o seu pecado, você não precisa se expor, você só precisa confiar e professar a Jesus diante dos homens. Porque a Bíblia diz que aquele que se envergonhar dele, ele também se envergonhará dele diante do Pai. E outra coisa que é muito importante, é você agora que você é cristão, você procurar uma igreja que vai te ensinar o caminho, para que você possa todos os dias viver aquilo que Cristo tem preparado para todos nós como família. Você agora não ganhou apenas uma fé, uma religião, não, você ganhou uma família de fé. E é necessário que nós estejamos juntos como família para que nós possamos aprender com o nosso Mestre e servi-lo com integridade, vivendo com intensidade para Cristo. Procure uma igreja que professe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor. Lá você não vai encontrar pessoas perfeitas, assim como também você não é perfeito. Mas você vai encontrar pessoas arrependidas e quebrantadas, dispostas a viver todos os dias, praticando e melhorando em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima mensagem.